Ei, pessoal, eu sou Daniela Gravina. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da SBO Jovem, o podcast que vai trazer a visão do jovem oftalmologista. É um prazer estar aqui hoje com vocês e as minhas amigas Bianca Suzana e Tiziana Di Francesco. No episódio anterior, a gente pôde iniciar esse projeto falando um pouco da nossa trajetória, das nossas expectativas futuras, dos nossos desafios enfrentados até hoje. Então, vale a pena voltar um episódio aí, que tá bem legal, tá bem bacana o anterior. E para começar, Bianca, eu vou pedir para você falar um pouco sobre esse nosso convidado, que tem uma importância grande na oftalmologia, e eu acho que melhor do que eu e a Tice, você vai saber falar sobre ele melhor do que qualquer um de nós aqui hoje. Obrigada, Dani. Bom, então para mim é uma grande honra introduzir nosso convidado. Para mim é uma pessoa extremamente importante na minha vida. Professor Remo Suzana Júnior e meu pai. Só falando um pouquinho do currículo dele, que é extenso, deu um trabalho resumir, mas ele foi professor titular da Clínica Oftalmológica da USP, presidente de diversas sociedades, como a Associação Mundial de Glaucoma, da Sociedade Pan-Americana de Glaucoma, Sociedade Latino-Americana de Glaucoma, Sociedade Brasileira de Glaucoma, presidente regional da SBO. Ele tem mais de 200 artigos publicados, mais de 12 livros em diversas línguas, membro de diversas mesas editoriais, conselhos editoriais de revistas americanas, brasileiras e internacionais. E tem um currículo extenso também na contribuição científica do ponto de vista de desenvolvimento de algumas técnicas e projetos, como, por exemplo, o implante de Suzana, o criador do programa do Early Diagnostic Program, que hoje em dia é usado em 4 continentes, do Programa de Avaliação de Progressão do Glaucoma, que é a USP Glaucoma Staging System, o Glaucoma Staging Application. Tem muito estudo, disseminou muito uso, a importância do TSH, desenvolveu a técnica do laser goniopuncture e diversas outras contribuições. Além disso, tem inúmeros prêmios, vou falar só os últimos 2. A medalha da visão da SBO e um que eu tive o prazer de presenciar na Alemanha, em Dresden, o Bartisch Award, conferido aos melhores oftalmologistas do mundo. Então, aqui tentei resumir, esse é o nosso convidado ilustre e vou pedir para a Tice já fazer algumas perguntinhas. Maravilha, Bianca. Obrigada por ter introduzido o nosso convidado. E como as meninas já falaram, realmente a gente não tem palavras para agradecer ao professor Remo por ter aceitado o nosso convite de hoje, por estar aqui conosco, compartilhando mais da sua vida, tanto pessoal quanto da sua vida profissional. A gente, hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre a sua trajetória até chegar na oftalmologia, sobre as suas conquistas, sobre a sua liderança acadêmica, seus valores, estilo de vida e outras curiosidades dessa referência na oftalmologia. Então, a gente já vai começar aqui com a nossa primeira pergunta, né? O Dr. Remo, ele já sabe que esse é um podcast que é bem focado para os jovens oftalmologistas que acabaram de se formar, que estão começando aí a carreira, e a gente gostaria de entender mais como que foi a sua trajetória, como que foi essa decisão de fazer medicina, principalmente como que foi essa decisão de adentrar no mundo da oftalmologia. Bom, antes de mais nada, obrigado à SBO Jovem, em específico a Daniela, a Tiziana e a Bianca. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom, eu escolhi a medicina provavelmente influenciado na minha infância por um médico da nossa família, Dr. Pomponnet, que ele tinha um carinho tremendo, era muito admirado, ele tinha uma postura excepcional, e isso me impressionava. Também os filmes da época que abordavam a medicina, por exemplo, o Dr. Kildare, vocês não conhecem, mas era um filme famoso na época, ele exaltava o médico, a sua capacidade de salvar vidas e, fundamentalmente, de diminuir o sofrimento dos outros. Isso me tocava muito. É óbvio que a gente tem que ter um receptor frente a esses efetores. E eu acho que eu tinha esse receptor, e daí eu me dediquei decidi fazer a medicina. E foi um grande prazer para o meu pai, porque meu pai foi proibido de fazer medicina pelo meu avô. Naquela época podia-se fazer isso, hoje não dá mais, né? Mas meu pai achava que o país era agrônomo e ele tinha que ser engenheiro agrônomo e não médico como os outros. E daí, quando eu falei que eu ia fazer medicina, meu pai realmente ficou
muito orgulhoso. Já a oftalmologia foi uma escolha mais difícil. Eu gostava muito da medicina, fiz atividades extracurriculares em cardiologia, no pronto-socorro do Brigadeiro, fiz 2 anos de obstetrícia e ginecologia na Pérola Byton e na Casa Maternal, fiz gastroenterologia fora, fiz ortopedia fora e não me decidia. Foi só na metade do 6º ano que eu decidi fazer oftalmologia, e aí tinha que ser uma escolha racional, porque eu sabia que eu ia gostar, eu gostava de toda a medicina. E racional baseada em que, naquela época, a oftalmologia era muito pouco desenvolvida. Era quase tudo sífilis, tuberculose, não tinha ciência. A maioria dos colegas que iam para a oftalmologia não eram os mais brilhantes da classe, e eu achei que seria uma grande oportunidade para mim. Primeiro, que a oftalmologia deveria se desenvolver com o tempo, e ia ser acompanhado de avanços tecnológicos importantes, e eu ia ser parceiro, ia ser parceria nessa evolução, e com isso abriria grandes oportunidades para mim. Quando eu cheguei para meu pai e falei, olha pai, eu vou fazer oftalmologista, ele quase caiu da escada. Eu vou fazer oftalmologia, ele quase caiu da escada. Para vocês verem a noção que tinha. Ele me perguntou na cara, você vai ficar receitando óculos a vida toda? Por que você não pensa em fazer cirurgia cardíaca, etc? Eu já tinha decidido, e foi uma decepção para ele e para mim também a resposta dele. Mas com o tempo ele foi vendo que as coisas mudaram muito. E foi assim que eu decidi fazer oftalmologia. Ah, legal, professor. Que sorte a nossa, né? Que você decidiu fazer o oftalmo. Rodou ali, porque realmente a contribuição que o senhor tem na oftalmologia é muito importante. Então, acredito eu que qualquer outra especialidade que o senhor fosse levar seria de grande valia, mas realmente a oftalmologia agradece. É muito interessante, porque a gente sempre escuta o senhor em palestras, em aulas, falando muito da vida profissional, né? Esse lado pessoal, pelo menos eu não conhecia, e estudando um pouco a vida do senhor, eu descobri algo que eu não sabia também, que além do glaucoma, né, do senhor ter se especializado no glaucoma, o senhor também é especialista em retina. Surpreendi. E eu queria saber do senhor o que te fez levar o caminho da oftalmologia e não a da retina, se o senhor ainda atua mais no glaucoma, mas se também tem alguma atuação na retina no seu dia a dia, no consultório. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa escolha. Ambas as subespecialidades me atraíram pelos seus desafios e pela sua importância, porque nelas residem as maiores causas de cegueiras irreversíveis atualmente e na época também. Retina e glaucoma são as maiores causas, onde ocorrem as maiores causas de cegueira. Não sei se isso é uma medida da nossa incompetência ou é realmente um avanço da doença sobre o conhecimento humano. Mas comecei como retinólogo, gostava muito de retina, comparava na época a retina com um voyeurismo. Você olha a retina e você fazia o diagnóstico olhando, você não precisava de muitos parâmetros para fazer o diagnóstico na época, e depois você ia atirar com laser, que era muito divertido, tiro-alvo, você fazia. E tinha a cirurgia de retina, que era introflexão, extroflexão escleral. Então era muito, muito prazerosa a retina. E eu gostava do glaucoma também pelo desafio. Nessa época, eu escrevi uma hipótese, e consegui com isso o convite do professor Steven Drancer, do Vancouver, Canadá, um dos 5 maiores glaucomatólogos do mundo, e ele me fez a cabeça pelo seu carinho comigo, pela sua vontade de me fazer crescer profissionalmente, pelo estímulo às pesquisas e a perguntar sobre mim mesmo se eu estava certo ou estava errado. E quando eu voltei, eu fui para o glaucoma direto. Continuei fazendo retina por um bom tempo, mas o Walter Takahashi, que é meu sócio, se especializou em retina e não fazia sentido eu continuar fazendo retina. Mas eu continuo vendo retina, diagnosticando retina e sugerindo tratamento. Que bom. Vendo nas retinas. Pai, então, assim, na verdade, uma dúvida que eu sempre tive, né? Porque até hoje em dia é super difícil a gente
ver as pessoas indo diretamente para a pesquisa. Agora você já até pincelou um pouquinho que desde jovenzinho você já mandou uma hipótese para o Canadá, isso assim, se formando na residência. Mas por que você teve esse interesse pela pesquisa? De onde surgiu? Tinha alguém na USP que já te trazia esse interesse? Ou veio naturalmente da sua curiosidade? Eu acho que é da minha curiosidade científica. Para terem uma ideia, só para contar como que eu fui para o Canadá, que mostra muito bem como era a época, a medicina, a oftalmologia na época, raramente se fazia pesquisa. Eu tive uma ideia sobre o efeito deletério do humor aquoso no trabeculado em pacientes com glaucoma. E fui procurar na literatura. E achei, para procurar na literatura, a gente pegava o ônibus, que eu morava na Lapa, pegava o ônibus lá para Vila Mariana, era 8 quadras para pegar o ônibus, 8 quadras para ir para Bireme, pegava o índex médicos, separava os artigos que queria e voltava no sentido inverso, o mesmo período. Daí você voltava a outra semana, pegava os artigos que a bibliotecária tinha separado para você, lia os artigos e pedia novos artigos, e esse processo continuou-se por 8 meses. No final de 8 meses, eu fiz a hipótese baseada nesses artigos. E apresentei para o meu chefe no glaucoma. 8 meses pegando ônibus de ida e volta para Vila Mariana. E meu chefe olhou, 2 dias depois, falou: muito interessante, muito bacana, você teve um bom pensamento. E morreu. Acabou. Esse era o interesse na pesquisa na época. Daí eu fiquei que nem meu pai quando eu disse que eu ia fazer oftalmologia. Fiquei com pitose palpebral nos 2 olhos. Daí eu tive a ideia de selecionar quais eram os autores que eu mais usei para fazer essa pesquisa, essa hipótese. E daí eram 2, o Stephen Drance, do Canadá, e o Kent Richardson, do Texas. Pedi para uma paciente minha do HC, que era professora de inglês, verter para o inglês, e mandei para os 2, para que eles achavam. Naquele tempo era via aérea, 21 dias para ir, 21 dias para voltar. Se você quisesse economizar, você mandava por navio, e daí era 3 meses. Então, chegou a resposta do Ken Richardson, do Texas, e me disse: olha, Raymond, você tem uma boa ideia, mas para provar isso você vai levar anos. Morreu, né? Joguei o anzol, não peguei nada. Já o Drance falou: olha, sua ideia é baseada em sólidos estudos. Era o dele, né? E falou: se você não tiver oportunidade aí no Brasil, venha trabalhar comigo, venha ser meu fellow aqui. E daí peguei um peixão. E foi assim que eu fui para lá. Isso mostra a diferença entre o interesse para pesquisa no Canadá, na época, e o interesse na América Latina. E isso mostra muito também a sua resiliência, né? Porque você recebeu um não aqui, foi corajoso de mandar para fora, que enfim, investiu tempo, dinheiro e não desistiu, né? Recebeu mais ou menos um outro não lá, até que um dia você recebeu sim, que são histórias, sei lá, Walt Disney, Mozart, são histórias assim, as pessoas confiar no próprio taco e acreditar na sua proposta, né? É interessante isso. É muito bom ver isso ao vivo, assim, ouvir essas histórias, porque a gente entende que não é um não que vai desmotivar a gente do que a gente acredita ou do que a gente acha até onde a gente pode chegar, né? Verdade. E lá eu não tinha condição econômica para ficar, eu vendi meu Chevette e fui com cara e coragem. Então, quando eu cheguei lá, o Drance ficou com o olho desse tamanho, porque eu não tinha arrumado nada, nem onde ficar. Aí ele me falou: você vai ficar com esse dinheiro que você trouxe, você vai ficar no hospital de veteranos de guerra, morando num quartinho lá. E eu fui pro quartinho. E você era jovem, né? Era o quê? Um adolescente? Eu tinha feito a residência, tinha feito o fellow, tinha sido preceptor. Depois eu fui para lá, devia ter uns 27, 28 anos. 27, 28 anos, porque eu peguei um ano de Força Aérea. Quando eu me formei, quer dizer, quando eu entrei com 17 anos na medicina, eu fui convocado pela Força Aérea. Daí eu adiei minha prestação de serviço militar até me formar. A hora que eu me formei, eu fui para a Força Aérea, fiquei um ano. Daí eu prestei concurso na residência e entrei na USP. Eu era da Paulista, mas eu entrei na USP.
o que é interessante da gente ver é que você já tinha uma trajetória bem rica, né? Já tinha feito residência, já tinha passado na Força Aérea. Então, assim, o que eu acho legal quando eu escuto essas histórias é que a pessoa está sempre buscando a mais. Isso eu acho um grande diferencial de quem se destaca. De você ver que a pessoa está ali, o senhor teve a ideia, mas além de ter tido a ideia, o senhor colocou em prática. Foi lá, pegou o ônibus, todo dia estava lá, escreveu. Você podia ter escrito, mostrado para o seu chefe disse ok, e ter deixado para lá, mas não. Aí você foi ali buscando um objetivo maior. Isso é muito, muito, muito interessante da gente escutar. Professor Remo, aqui no podcast nós temos 3 jovens oftalmologistas, eu e as minhas 2 queridas amigas, e a gente já teve a oportunidade de fazer estágio no exterior, e a gente sabe também que o senhor teve toda a questão, passou um tempo fora no Canadá, dentre outras experiências no exterior, e a gente queria saber do senhor quais são as dificuldades que o senhor enfrentou na época, o desafio de adaptação, de estar num país novo, uma cultura nova, um ambiente de trabalho novo. A gente sabe que pode ser muito desafiador, até mesmo como que o senhor fez para se destacar lá, sendo um brasileiro, né, que não tinha acesso à pesquisa e chegou lá para fazer, trabalhar na área de pesquisa. Fala um pouco mais para a gente como que foi essa experiência. Foi uma experiência muito interessante. A gente poderia ficar conversando aqui mais 2 horas só sobre a experiência lá, porque foi um ensinamento de vida enorme para mim. Vencer desafios, estabelecer estratégias, planejamento e ações para vencê-los. Não é fácil num país que você desconhece, mas para isso você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo e como achar aquela oportunidade que você tanto procurou. Eu fui para lá, eu tive uma sorte, porque eu fui para lá. Por que eu não me formei e fui para lá? Porque porque eu queria adquirir conhecimento o máximo que eu podia aqui no Brasil, para ir para lá e aproveitar o resto. Seria imbecilidade da minha parte eu ir para lá para aprender o que eu poderia aprender aqui. Isso me rendeu lucros, porque logo no primeiro Grand Round, apresentaram um caso de catarata em que o paciente, apesar da cirurgia ter sido bem feita e tá aparentemente tudo normal, o paciente não tinha visão esperada. E o professor perguntou para os fellows, perguntou para os residentes, e eles não tinham muita hipótese, astigmatismo, aquela história toda. Eu sugeri que poderia ser um edema cistoide de mácula e seria interessante fazer uma angiofluorescinografia. E bingo, deu certo. Com isso, o pessoal começou a me dar um respeito maior para aquele que eles chamavam brasileirinho do quarto 218. Então, abriu uma oportunidade muito grande. A outra oportunidade que eu percebi, e isso que eu falo para os jovens têm que procurar ativamente oportunidades. Não vai cair no seu colo. Você pode ser um peixe grande, estar num lago pequeno, não vai dar certo. Eu percebi um residente conversando com outros residentes, dizendo, eu estava tomando café, eles estavam tomando café também, dizendo que eles não, apesar do DRAN ser um dos maiores glaucomatólogos do mundo, a formação deles em glaucoma não estava apropriada, eles não sabiam nem ver nervo óptico com glaucoma, sinais de glaucoma, etc. Bom, aquilo entrou na minha orelha, eu preparei um curso de fotografia estereoscópica de nervo óptico, ofereci para eles, eles aceitaram, eu dei o curso, eles gostaram, e a partir dali eu entrei no meio social deles. Eles ficaram gratos, me levaram pela primeira vez num restaurante, isso já devia ser maio, junho. Foi também a primeira vez que eu comi com relutância escargot. Agora não largo escargot, né? Domingo E a partir dali eles começaram a me oferecer ir para a pizzaria, em algumas festas. Abriu. Quer dizer, assim como eu pesquei lá com o Drance, eu pesquei com os residentes uma oportunidade que infelizmente deu certo. Então você tem que tentar. Então foi difícil, mas depois eu fui me acostumando. Como toda experiência, né? No início é sempre difícil. E só para dizer que eu ficaria aqui 2 horas ouvindo o senhor, tá? Sem problema nenhum, tentando absorver todo esse conhecimento que o senhor tem. Mas falando um pouco ainda sobre essa experiência que o senhor teve, né, no exterior, professor, eu queria saber um pouquinho como que foi o seu retorno para o Brasil. As dificuldades que o senhor teve ao retornar, se inserir no meio, né, no meio profissional, no meio acadêmico, começar do zero, pegar os planos de saúde, divulgar o seu trabalho.
como que foi? Quais esses desafios que o senhor enfrentou quando voltou aqui para o Brasil? Bom, são perguntas grandes. Vou tentar encurtar essas perguntas. Primeiro, eu fui convidado a ficar no Canadá lá. Em agosto, eu aceitei, eu estava na crista da onda, estava fazendo pesquisa, era reconhecido dentro da minha pequenez, então eu aceitei, em agosto eu aceitei. Em novembro eu cheguei para o Drance e falei, Drance, mudei de ideia. Não vai dar para ficar aqui, não. Não é. Ó. Cientificamente é maravilhoso. Cientificamente é maravilhoso. Você tinha prestígio, você era chamado. Eu fui para Calgary, fui convidado para a Academia Americana. Tinha várias oportunidades científicas. Mas a vida lá é um pouquinho diferente do Brasil. Eu gosto de praia, gosto de esportes, gosto do país brasileiro, Do clima, né? do povo brasileiro, do clima, do calor. E eu acho que foi uma das decisões mais acertadas, embora, como sempre, em dúvida, mas você foi pelo seu coração em vez de pela razão. Mas depois a razão aceitou as razões do coração. E daí eu vim para o Brasil. Vocês já imaginaram estar casado com uma Não canadense? ia nascer Que nenhuma vez. desastre que ia ser. Eu acho que a Tiziana sabe disso. Ia ser uma desgraça. Eu não teria a mulher maravilhosa que eu tenho, nem as filhas maravilhosas que eu tenho. Eu provavelmente já estaria no terceiro divórcio, mas foi bom. Foi uma decisão difícil, mas acertada. E gozado que o Drance chegou para mim e falou: Olha, Remo, você teve a decisão acertada. Eu não quis influenciar, mas pelo seu perfil, você tem que voltar para o Brasil e tentar fazer aquele país crescer. Foi o que ele falou, Acertou em palavras cheio. dele. E daí, Você me lembrou uma frase que você sempre fala, pai, que é trust your feelings. Que você fala, confiei nas minhas emoções, depois a razão foi. E nessa volta, mas assim, você chegou e não tinha nada aqui, né? Porque você não tinha uma família de oftalmologista, não tinha deixado nada pronto aqui. Foi. nada. Eu tinha um consultório montado, porque isso volta à pergunta da Daniela, que eu não respondi, é que na ocasião existia, como existe hoje, mas naquele tempo com muito mais propensão a dar certo, os convênios, começaram os convênios. E o convênio era um prato cheio, você sentava no seu consultório e ia paciente. E eles pagavam mais ou menos bem, pagavam o suficiente bem para você ter bastante paciente e ter uma qualidade de vida razoável. Isso era um atrativo. Muitos dos meus amigos foram para convênio, montaram consultórios de convênio. Eu pensei e vislumbrei com uma certa precisão que eu ia ser escravo das grandes companhias. À medida que se formasse mais médicos, eles iam abaixar seguramente o preço, porque a finalidade não é bem o paciente, é o lucro, e com isso iam pôr em risco a minha qualidade de medicina que eu exercia e também o próprio emprego que eu tinha. E também entrar no particular, eu ia ficar vendo mosca no começo, não ia ter paciente no começo. Eu tinha acabado de chegar no Canadá, mas eu criei um plano B. Eu montei meu consultório, junto com os sócios, o Walter, o Alcides Irai, que o filho dele está lá na Paulista ainda, e o Almada, que era da Paulista, eram dois da Paulista, Almada e o Alcides da Paulista, ficavam na Paulista, eram assistentes, e eu e o Walter da USP. Montei o consultório, ficava lá 2 meio períodos por semana, e o resto eu ia trabalhar no convênio em Jundiaí, bem longe para não misturar as coisas. E no consultório eu praticava aquilo que se chama ociosidade produtiva. Ou seja, ficava estudando, porque não tinha ninguém lá para vir. Então eu não perdia nada ficando no consultório. E com isso foi crescendo o consultório particular e, obviamente, eu abdiquei de todo o convênio. Então foi uma decisão também difícil, mas pensada que não Cada tinha dia. muito a perder na ocasião. E na sua opinião, o que você acha que foi mais importante para conquistar esses pacientes particulares? Porque paciente particular, enfim, tem que ter
a indicação e tudo mais. O que você acha que foi o mais acertado nesse sentido? A indicação, acredite ou não, vem de paciente para paciente, é boca a boca. Dificilmente um médico manda paciente para você, principalmente se ele estiver na região que você está. Quando eu falo região, é no estado que você está, ou na cidade que você está. É paciente para paciente. Para você conquistar o paciente, eu acho que tem que ter 3 coisas importantes. Primeiro, conhecimento o máximo possível que o diferencie dos demais. É como corrida de Fórmula 1, o primeiro colocado e o segundo colocado. Os dois têm uma diferença de segundos, mas o primeiro colocado vai ter toda a glória. Segundo, ter aquele coração para entender o que o doente quer. Ser um médico, como dizem, de alma e corpo, e não só um médico de corpo. Tirar as angústias do paciente. E terceiro, planejar a resolução, sempre pensando nos prós e contras de cada movimento que você fizer. E os riscos. E conversando com o paciente quando for necessário da sua escolha e por que essa escolha. Isso mostra uma transparência, uma certa humildade e decisões, na maioria das vezes, acertadas. Eu tenho uma paciente que veio do Uruguai, até está num quadro na minha clínica, que ela diz como é bom voltar para o meu país com decisões certeiras de pessoas que normalmente em nossa região do mundo abandonam para horizontes mais propícios, outros países. Eu acho que é isso, a gente tem que pensar ser humano, ser Adorei, humano. vai, essa aí eu vou, ainda bem que tá gravado, que eu vou anotar tudo. Eu vou mudar um pouquinho o foco e queria aproveitar também o seu conhecimento, assim, de mentor, e orientador e professor mesmo, porque você teve contato com inúmeros jovens pesquisadores, já orientou diversas teses, e aí eu queria entender, na sua opinião, qual qualidade mais diferencia um jovem oftalmologista pesquisador e o que o levaria a um destaque? A gente vê muita gente fazendo, pondo a mão na massa, fazendo pesquisa, mas na sua opinião, o que um jovem oftalmologista pesquisador tem que ter para ter destaque na área dele? Olha, acho que foi em 2018, no British Medical Journal, o Glasgow, o editor, escreveu uma coisa que é verdadeira e ao mesmo tempo chocante. 80% dos trabalhos publicados não servem para nada. Isso a gente vê toda hora, principalmente quando patrocinado pela indústria. Existe uma pressão enorme no mercado e vocês vejam quais os trabalhos que realmente beneficiam o paciente. A taxa de cegueira no glaucoma é a mesma de 2001, 2021. 20 anos, nada foi mudado para mudar a taxa de cegueira no glaucoma. E se continua fazendo exatamente a mesma coisa do que se fazia antes. É um absurdo. Mas os trabalhos, para um pesquisador ter valor e ser reconhecido internacionalmente, basta ver vários trabalhos publicados têm pouquíssimas citações quando são feitos exclusivamente por brasileiros. E geralmente as citações são dos mesmos brasileiros. Não tem repercussão mundial. É uma pedra lançada no lodaçal, não traça círculos, não faz nada. É bom para o ego de quem escreveu. Então, eu acho que o trabalho científico ele tem que ter uma prestação de serviço para a comunidade, não para o médico pesquisador, não para ele olhar no espelho e pôr um quadro no consultório. Ele tem que dar um benefício para a sociedade. Porque quando ele publica um trabalho, não só ele perdeu o tempo dele nesses termos, não no ego, como ele faz os outros perderem tempo lendo o trabalho dele. Então, se eu fosse enxugar, fosse trabalhos mais honestos, mais sérios, mais objetivos, mais translacionais, eu tenho certeza que o mundo cresceria mais rápido, o conhecimento do mundo cresceria mais rápido. Com essa forma acadêmica de que para você subir na vida você tem que publicar trabalhos, há pessoas que publicam um trabalho ou faz uma tese e acabou, não vale nada. E o orientador tem o privilégio de ir ser convidado para dar palestra no estado ou país da pessoa que ele orientou. Não são orientadores que têm aquele inequívoca vontade de fazer crescer a sua característica, como, por exemplo, o Steven Drance. Então, eu acho que o pesquisador tem que, primeiro, ter essa vontade de fazer pesquisa. E esse não é aquele que faz uma pesquisa e para.
ele tem que ser proativo, ele tem que ser observador, ele tem que ser um indivíduo estudioso com conhecimento, e ele tem que alencar a pesquisa dele como prioridade, como eu fiz, que eu dei o exemplo aí, que eu fui para Vila Mariana, etc. Esse é um pesquisador, esse é aquele que tem a vontade. Aliás, o Drancy resumiu bem isso quando ganhei o prêmio da British Columbia, da Universidade de British Columbia, quando estava lá. Ele terminou dizendo assim: o Remo tem o dom da pesquisa. É dom, você tem uma ideia e acredita nela e vai atrás. E, aliás, voltando ao que a Bianca dizer, acredita nas suas Feelings. feelings, nos seus sentimentos. Daquela palestra que eu dei, né, no Imperial College, na formatura de todos os residentes e fellows do Imperial College, que foi me pedido de dar uma palestra motivacional, esse é e é o único dos conselhos que não é meu. Esse é de Obi-Wan de Guerra nas Estrelas. Cultura. Legal. Cultura. Muito interessante, muito interessante. E é interessante a gente notar que quanto mais o pesquisador ele vai se destacando, né, com o professor Remo tem trabalhos aí de não só em número, mas de alta relevância, né, tanto não só no Brasil, mas a título mundial. E a gente sabe que quanto mais o pesquisador ele vai publicando e vai ficando cada vez mais conhecido, vem os convites, né, os convites para palestrar em congresso, os convites para fazer parte do grupo de lideranças de sociedade. A gente sabe que o senhor já teve cargos aí de presidência de sociedades importantes. E divide um pouco com a gente, professor Remo, como que foram essas oportunidades, assumir esses cargos de liderança, tanto em sociedades internacionais quanto que brasileiras. Divide um pouco para a gente, que eu acredito que muitos oftalmologistas pensam, às vezes, tem muitos que têm um sonho de um dia ocupar esses cargos. Então fala para a gente como que foi. Bom, eu acho que o cargo mais improvável de ter foi da presidente da Sociedade Mundial de Glaucoma, né? Porque eu fui o primeiro latino-americano a ser presidente da Sociedade Mundial de Glaucoma. E eu acredito que, não posso garantir, eu já tinha um certo prestígio lá fora, pelos trabalhos e palestras, mas o que me alavancou para a Sociedade Mundial de Glaucoma foi o programa chamado EDP, o Early Diagnostic Program, que depois ficou conhecido como 5Rs. E aí vem mais aquela história da inquietude científica. Por mais de 15 anos, se diagnosticava glaucoma só em 40%, 50% das vezes, porque era feita pela pressão intraocular. Você tem uma ideia, Tiziana, Dani e Bianca, como era o meu tempo? Existiam 23 sinais de glaucoma no nervo óptico. 23 sinais. Um deles, por exemplo, de Kestenbaum, índice de Kestenbaum. Você tinha que contar quantos capilares tinha no nervo, e se tinha menos que 6 capilares, era atrofia glaucomatosa, era um sinal de glaucoma. Ou vaso em passarela, era impossível você, no exame clínico, ver 23 sinais. Então, o que eu tive a ideia? De examinar esses 23 sinais e selecionar os que eram importantes e os que não eram importantes. Me tomou quase 3 anos isso. Eu examinei mais ou menos 500 nervos ópticos, fotografia estereoscópica de nervo óptico, eu tinha mais de 1000 na clínica, e selecionei esses sinais, baseado num critério propedêutico, que eu criei também, o propedêutico do 5R, né? Veja, eu não vou entrar aqui. Está nos livros. Sim. E daí, por sorte, entra novamente a sorte, eu fui convidado em Paris a apresentar esse método. Imediatamente, porque essa fotografia não tem como negar, está lá, é a imagem. Imediatamente, no ano seguinte, ele pegou a Europa toda, me pediam toda hora se eu tinha copyright. Eu fui esperto também, fiz copyright nos Estados Unidos. Mas eu cedi para todo mundo, só para dizer que esse era meu, só para garantir que era meu. E foi considerado pela comunidade europeia científica o melhor programa de diagnóstico de glaucoma. E agora mesmo, ano passado, ano retrasado, no Congresso Mundial,
teve um curso dos 5 Rs. Então, você vai atrás da coisa, você não pode deixar acontecer, você não pode ficar quieto, sabe? 40% de diagnóstico de glaucoma pela pressão intraocular é absurdo, e ninguém fazia nada em mais de 10 anos. E com isso, aparentemente mudou um pouquinho para os médicos, ou pelo menos foi uma alavanca para os médicos que queriam fazer as coisas certas. Com certeza, professor. E a gente vê, percebe, né, até pelas coisas que o senhor conta, de inovações, coisas que o senhor criou também, né? O senhor passou por muitas inovações, tanto na oftalmologia em geral, né? E até mesmo no glaucoma também, como todos esses testes que o senhor citou para a gente agora. Eu queria aproveitar esse gancho dessas inovações que o senhor citou e saber qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão em relação à inteligência artificial no glaucoma. O que o senhor acha disso? Eu acho um futuro esplêndido, mas tem algumas correções de rumo que devem ser feitas. Primeiro, eu vivi todo esse período, pra você ter uma ideia, existia reuniões para pensar o que precisava ser atingido no conhecimento de glaucoma para melhorar o glaucoma. Dos 10 objetivos, só um foi obtido em 20 anos, o OCT. Todos os restos falharam. Então a gente começa a ficar meio preocupado com essas inovações em cima de inovações, e principalmente aquelas que envolvem um ganho do médico. Não é o caso da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial pode demorar ou pode incentivar a inércia da inteligência natural. Vai ter inteligência artificial, vai aparecer, por exemplo, tem muita gente fazendo diagnóstico de glaucoma pelo OCT, é um absurdo, porque tem 20 a 30% de falso negativo e falso positivo. A inteligência artificial deve vir, mas não deve atrapalhar os médicos a aprenderem o máximo possível no momento, porque nossos pacientes precisam de diagnóstico e tratamento no momento. Segundo, é pouco provável que, da forma que está sendo feito, a não ser quando seja uma inteligência artificial não supervisionada, porque a supervisionada em que os pesquisadores e os médicos colocam impulsos dentro do programa baseado no conhecimento deles, que é falho. Veja, você mostra um nervo óptico para um, mostra para o outro, é totalmente diferente, cada um fala. A inteligência artificial vai ser falha. O computador, que seriam algoritmos não supervisionados, teria que descobrir ele, e daí os pesquisadores iriam analisar a capacidade do computador sem viés, separar o joio do trigo. Isso já está sendo desenvolvido, espero que chegue a um ponto. E terceiro, e isso ninguém fala, mas você tem que pensar, é que, vamos supor que eu seja dono de uma grande indústria, e eu desenvolvo um aparelho de diagnóstico de glaucoma com inteligência artificial, e vai sair lá embaixo, glaucoma, ou vai sair não glaucoma. Nenhum equipamento vai fazer isso, porque o dono da empresa não vai ser louco de ser processado se o aparelho fizer erro médico. O erro de equipamento, não erro médico, erro de equipamento. Então, sempre embaixo vai aparecer, como aparece em todos os aparelhos, mas a decisão do médico, isso não é probabilidade, eles não falam tem glaucoma, não tem glaucoma. A probabilidade é X, a probabilidade é possível, é provável, e todos fogem pela tangente, para não se responsabilizar. E a inteligência artificial também vai ser assim, ou seja, vai ser um calculador de risco mais sofisticado, mas, sem dúvida alguma, ajudará o médico no futuro, e o médico do presente tem que tentar ajudar os seus pacientes. Professor, e a gente sabe, além da sua produção científica, a parte acadêmica, o senhor também tem uma clínica grande, né, com muitos oftalmologistas ali trabalhando, tem uma rotina de atendimento intensa, então tem que conciliar essa parte administrativa, a parte de atender pacientes, produção científica, parte acadêmica. Como que funciona isso? Tem alguma dica, por exemplo, no seu dia a dia de consultório? Tem alguns médicos, principalmente os médicos do exterior, que eles costumam ver os casos antes de ver os pacientes, já pede os exames antes.
Tem algo assim que o senhor implementa no seu dia a dia, quando vai, antes de atender os pacientes, ou mesmo após atender os pacientes no seu dia a dia de clínica, que possa ser algo útil para nós oftalmologistas? Bom, tem dois blocos separados. Um bloco só particular e um outro bloco que é outra sociedade, mas pertence a nós, que é para os colegas que atendem convênio e particulares. Eles podem escolher, mas é outro bloco separado. No particular, conosco, nós temos exatamente o mesmo procedimento que é lá fora. Ela passa por uma pré-consulta, geralmente com um assistente meu. Ela ou ele pede os exames necessários e quando chega a mim, já está tudo pronto. Todos os exames feitos, prova de sobrecarga hídrica, OCT, campo visual, espessura corneana, qualquer que seja. Está lá os exames prontos. E daí eu analiso os exames e dou o veredito. No convênio, cada médico tem seu... No outro prédio, não precisa ser obrigatoriamente no convênio, cada um tem seu critério. Não sei, tem igual a mim, tem outros que têm critérios diferentes, mas é assim que funciona lá na Pai, clínica. e assim, aproveitando essa pergunta da Tice, porque você trabalha com pacientes particular, opera, administra clínica, faz produção científica, até pouco tempo atrás administrava também o serviço de oftalmologia da USP. Como que você manejava e administrava o seu tempo para produzir o máximo possível, o mais eficiente possível, mas com tarefas tão diferentes uma da outra? Como que você divide sua prioridade? Eu tenho a minha agendinha, eu faço minha agenda, segunda-feira eu vou fazer isso, terça isso. Claro, eu imagino que não é o seu caso. Mas como que você se organiza para ser eficiente em ter um pouco tempo? Teve uma vez que um médico oftalmologista da USP falou para mim: Bianca, me explica como que seu pai faz 50 coisas em 1 minuto, em 5 minutos. Eu falei, não sei também, e agora é a nossa chance da gente tentar entender. Não, veja, a primeira coisa é valorizar seu cérebro. São bilhões e bilhões de células nervosas trabalhando. Você tem que priorizar o que você quer fazer. De preferência, priorize os problemas mais sérios, caracterize os problemas mais sérios e comece a ordená-los da forma mais rápida, da forma mais simples, resolve o mais simples, depois resolve o outro e vai assim por diante. E depois passa para os outros problemas. E aproveitar o seu tempo. Eu estou no carro, eu estou pensando, eu não estou ouvindo música, pode até ouvindo música, mas eu estou pensando. Eu estou na piscina, eu estou pensando. Eu estou fazendo jogging, estou pensando. Eu não posso perder a oportunidade de pensar. É bom, de vez em quando, pensar em outras coisas. Eu aprendi com a Ireb também, ele estava conversando com outra pessoa no telefone e eu estava vendo ele correndo no computador num trabalho científico. Ele falava com um colega no telefone e via o trabalho científico. Você tem que fazer a mesma coisa, tem que treinar o cérebro. Senão, alguns neurônios seus vão morrer sem trabalhar. Tem que pôr eles para trabalhar, tem que fazer a sinapse. Mesmo se você tiver um problema importante, pense nele, mas pense sempre. Cada minuto você pensa nele. Seu cérebro vai trabalhar até a noite com ele dormindo, teu inconsciente vai ajudar a solucionar o problema. Quantas vezes eu acordei à noite e escrevi do lado as ideias que eu tinha? Então você tem que organizar e usar rapidamente seu cérebro. Não tem muito segredo, não. Eu acho que todo mundo é capaz, desde que se planeje, esquematize as suas tarefas e priorize suas tarefas. 1 hora de exercício, por exemplo, muscular, rende infinitivamente menos do que 1 hora de trabalho cerebral. Então, e outras coisas. Assistir 2 horas de filme é gostoso, é prazeroso. Mas se você tem problemas sérios, objetivos bem claros, a médio, curto e longo prazo, e você tem que caracterizar cada um deles e como chegar neles, estabelecer estratégia. E aqui eu lembro uma frase que me marcou muito, eu guardei, por isso que eu guardei, você não pode ser bom sem disciplina. Você não pode ser forte sem sacrifício. E você não pode ser vencedor sem estratégia. Você tem que ter isso na sua cabeça. Às vezes você trabalha e não dá nada. Paciência, tentei. Valeu a pena eu investir em mim, porque sempre vem algumas coisas colaterais que você aprende nas suas derrotas. E quando você ganha, você fala, urra, ganhei. Vai comemorar, tomar um champanhe com a esposa, com as filhas.
Aproveite cada minuto de vitória para comemorar, porque eles passam Essa rápido. dica aí é importante, a gente tem que anotar. Pessoal que está ouvindo, isso aí não é para esquecer nunca mais, essas 3 dicas que o senhor deu aí para gente agora. Bom, então, aproveitando que você já comentou nos esportes, né? Para quem não sabe, o papai ele é um atleta de primeira categoria, porque ele esquia todo ano, bate 80 km por hora na descida, faz esqui aquático, joga tênis, corre, faz academia. E aí fica a dúvida, né? Então, claramente, a gente vê muita gente que trabalha muito e às vezes não dá muita importância para o corpo. E aí eu queria entender o que você acha, qual que é a importância de manter um corpo saudável e ativo, e se foi uma coisa que a vida inteira você fez, ou começou a encaixar mais agora na sua rotina, e como que você consegue incluir isso na rotina, que é um tema que está em alta, né? Manter o corpo ativo. Essa é uma pergunta boa, porque sempre achei que a atividade física regular é muito importante. Ela melhora a sua capacidade cognitiva, ela reduz os níveis de ansiedade, que não são poucos na nossa profissão, geralmente ajudam a melhorar a sua autoestima e a imagem corporal. Existe uma frase que diz assim: se seu cérebro deteriorar, você não vai sofrer muito. Os outros vão sofrer ao vê-lo e conviver com você, mas você, se tiver um Alzheimer, provavelmente você não vai sentir tanto quanto o seu cérebro estando bom e ver seu corpo deteriorar. Que você não consegue subir uma escada, que não existe mais músculo, que você não consegue se dobrar, você não consegue acompanhar seus entes amados, aí é um sofrimento grande. Então, se você pode cuidar do seu corpo, cuide, antes que ele deteriore. Eu lembro de uma reunião que eu tive em Nova Zelândia, num expert meeting, uma quadra de golfe. E eu entrei, fui na toalete, entrei, tinha 2 ingleses, com aquelas perninhas finas, altas, devia ter uns 80 anos cada um, por aí. E na hora que eu entrei, um estava perguntando para o outro: e você, Smith, como é que você está? Ele falou: deteriorando. Eu falei: essa doeu, viu? Então, não pode deixar isso acontecer, não. Você tem que lutar até a morte e enfrentar a morte com a dignidade 80 que você km por hora. merece. Verdade. A gente falou muito hoje aqui, professor, sobre sua carreira, suas conquistas, seus projetos, mas a gente sabe, entrando um pouquinho no lado pessoal, a gente sabe que o senhor é pai de 4 meninas, né? Então, na casa do senhor aí, o senhor conta com 5 mulheres, então lidar com 5 mulheres, ser aí o Bendito é o Fruto, tem os seus segredos também. A gente quer saber um pouco de como é essa rotina de vocês e falar assim que é admirável esse amor que o senhor demonstra pela sua esposa e deixar, se o senhor puder, uma dica para esses jovens, né, que hoje em dia se espelham muito nos pais, nas pessoas que têm um sucesso no relacionamento, deixar uma dica mesmo para qual que seria um sucesso no relacionamento que o senhor acha que deve passar para a gente. Essa é a pergunta mais difícil até agora. Isso depende muito também da sua esposa. Sem ela, você não é nada, e vice-versa. Precisa ser uma parceria transparente, honesta, que seja mais rodeada de exemplos do que de conselhos, porque os filhos veem exemplos. Um episódio que me lembro, que me alertou: uma das minhas filhas tinha 2 anos, estava aprendendo a falar, a babá perguntando para ela qual era o nome do motorista, ele João, para estimular ela a falar. Qual é o nome da babá? Maculata. Qual é o nome do papai? Ben. A única pessoa que me chamava de Ben era a minha mulher. E ela com 2 anos já deu o meu nome de Ben. Então isso me alertou pelo filtro que ela tinha. Então você tem, primeiro, amar muito sua esposa, porque você escolhe casa com uma mulher e ela não é aquilo que você esperava, o erro é seu. Você escolheu a mulher errada. Assuma que você não foi tão esperto. Não é culpa dela, não. Segundo, você tem que ter transparência de propósitos. Você não pode falar uma coisa pensando em outra. Põe ela na tua vida. Eu ia sempre levar a minha mulher nos congressos,
Porque tinha alguns colegas que iam para congresso para outras finalidades, mas eu levava ela para mostrar qual era o meu objetivo lá. E levava sempre uma filha, quando possível, as 3, para elas sentirem a vida do pai, porque que o pai não estava. Outra coisa importante é ficar muito atento a detalhes. São coisas pequenas que, se não bem observadas e mudadas, se for o caso, se transformam em gigantes e monstros gigantes. Então tem que perceber pequenos detalhes e agir antes que elas cresçam, ou se consagrem, ou se constituam parte da personalidade da pessoa. Tentar mudar sempre que possível. Você não vai conseguir mudar o núcleo da pessoa. Isso é genética, é difícil mudar, mas você consegue mudar os arredores, dentro do possível. Então, isso é fundamental. Um dos meus grandes erros que eu quase cometi foi com uma filha minha, que eu chegava em casa umas 7 da noite, 8 da noite, e brincava com ela até umas 9, 10 horas no máximo, elas iam dormir, e depois eu ia trabalhar no meu escritório, em cima, no andar de cima. E um dia, o pior dia, naquele momento que eu estava em casa, estava cheio de coisas para resolver, e eu ouço o passinho de uma das filhas com as amiguinhas subindo a escada. Como um bom italiano, meu sangue subiu às alturas. Eu já estava pronto para dar bronca nela, né? Mas daí ela pôs a carinha assim, aquela carinha linda que ela tem, pôs na escada, eu olhei para aquela carinha e ela falou para mim: pai, eu vim mostrar suas medalhas. As medalhas do vôlei, que eu tinha um quadro de medalhas que eu joguei pela IPM, joguei intermédio, joguei tudo. Eu falei: você já pensou a besteira que eu ia fazer se eu falasse, desse uma bronca quando ela queria mostrar com orgulho o pai dela? Seria trágico, trágico. Daí para frente, eu sempre permiti que elas entrassem, mas sabendo que para entrar que eu estava muito ocupado, mas eu estava aberto para elas. Então são esses pequenos detalhes, ensinamentos, que podem fazer uma diferença tremenda no outcome das crianças. Ficar sempre de olho, sempre atento e exemplo, 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 exemplo. Falou tudo. Acho que é E isso. uma das respostas que você deu, que você pensa muito toda hora nos problemas, acho que também é uma resposta por como ele aguenta 5 mulheres em casa. Tá sempre pensando em alguma outra coisa aí. E assim, falando. É um prazer. Bom, antes que a gente finalize, a gente tem uma brincadeirinha, pai, que a gente nomeou de pensa rápido. A gente vai falar algumas palavras, eu vou falar uma palavra e você responde com uma coisa que passa pela sua cabeça. Pode ser uma outra palavra, uma frase, mas é perigoso. Isso é um perigo, hein? Primeiro que eu não estou treinado e eu tenho uma porção de besteira na cabeça. Até onde eu entendi, você treinou seus neurônios durante toda a vida, então eles esperam. Não para isso. Vai ser fácil. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Amor. Cristiane. Depois a gente Minha vê esposa. quantas que eu acertei. Uma conquista. Cristiane. Um hobby. Um hobby. Não entendi, desculpe. O hobby, eu gosto de nadar, aí não existe um específico. Eu gosto de nadar, gosto de fazer gym, É correr. Cristiane de novo. Acho que é Um mais livro. isso. Eu Um sei. livro? Isso você sabe. Vamos ver, hein? Vamos ver se ela acertou. É meu A filósofo gente preferido, chama em casa de Schopenhauer. Schopenhauer. Uma viagem. Núpcias. Que fofo. Pra onde foi? Foi para toda Pra a Europa. onde foi? Nós ficamos 40 dias viajando pela Nossa. Europa. Uma qualidade do ser humano, das pessoas que admira. E uma Honestidade. peculiaridade de caráter que te incomoda. Tem muitas, mas na vida comum, e porque você sofre direto com isso, é a ingratidão. A ingratidão, para mim, é a pior falha de caráter, que está disfarçada nos indivíduos que vestem pele de cordeiro e são verdadeiros lobos. Você investe seu tempo, seu conhecimento, abre as portas para eles, orienta, ajuda, e a primeira oportunidade, ou ele te ignora, ou ele, pior ainda, quer te puxar o tapete. E não é raro.
é relativamente frequente, mas é o que mais machuca, não por causa simplesmente do processo de ingratidão, é porque eu fui trouxa de dar para ele tudo isso, e o cara ainda me faz de trouxa pela segunda vez, me puxando o tapete, falando mal de mim, falando mal das minhas pesquisas. É E o inacreditável. tempo é o que você tem de dar para dar mais valioso, né? Eu acho que é o mais Exatamente, caro, né? Eu penso muito exatamente. assim. O tempo Sim, é a coisa que não volta. não Aquilo que volta. passou, passou. O presente de hoje já foi, vai ser o presente de amanhã que já vai embora também. Então, é uma coisa preciosíssima. E você dá tudo isso. E você dá teu cérebro, tua experiência, tuas oportunidades, abre as portas. E depois a pessoa te ignora. Isso me machuca bastante. Pelos dois motivos que eu disse. Primeiro, por caráter do indivíduo. E segundo, porque eu fui trouxa em fazer tudo isso por ele. Professor Remy, e Uma. para finalizar, Essa a é gente. minha aposta. Desculpa. tem mais uma, verdade. Uma música. On My Way. Acertou! Porque essa música, quando eu ganhei o prêmio na Universidade de British Columbia, quando eu saí de fellow lá, por incrível que pareça, você veja como eu era petulante na época, né? Jovem é petulante mesmo, jovem é terrível, mas tem a sua beleza. O Drance tinha descrito a hemorragia do nervo óptico no glaucoma. E como tudo em medicina, estava sendo contestada pelo Becker e outros. E eu tive a ideia de se a hemorragia do nervo óptico favorecia a progressão do glaucoma, ou era um sinal predictivo de progressão do glaucoma, eu resolvi fazer um trabalho em sentido inverso. Os indivíduos que tinham hemorragia deveriam ter mais progressão do que os que não tinham, e não aquele que tinha hemorragia seguia, ao contrário. E cometi uma gafe terrível, porque eu devia ter dito para o chefe, né? Eu estou no serviço dele, fazendo uma pesquisa para ver se ele está certo. Não era para ver se era, eu adoraria que desse certo, mas era uma curiosidade, eu queria fazer. E fiz. E um dia ele me chamou na casa dele para apresentar um outro trabalho de análise discriminante, e eu criei coragem, cheguei para o Drance, quando terminei de apresentar o trabalho que ele tinha me dado, falei, doutor Drance, olha, eu lamento muito, eu vou me arrepender para o resto da vida, eu estava tão empolgado com a hemorragia do nervo óptico que eu resolvi fazer esse trabalho assim, isso daí que eu falei, vai no sentido contrário, deixa chega ao mesmo resultado, e esqueci de falar para o senhor, eu não vou me perdoar para o resto da vida. Ele, para encurtar as palavras, encurtar a conversa, falou assim, pôs a mão na careca, ele costumava fazer assim quando ele ia dar uma pancada, e eu já falei, pensei, ele vai dar uma pancada, ele falou, e qual foi o resultado? Dr. Drance, foi exatamente o que o senhor encontrou com a sua amostragem. Ele ficou tão feliz, me perdoou, e com esse trabalho eu ganhei o prêmio da Universidade de British Columbia na época. Então, tem essas coisas. Muito legal. E, professor Remy, para finalizar, esse é um podcast para o jovem oftalmologista. E qual conselho que o senhor daria para um jovem oftalmologista que está começando agora a carreira? Qual seria o conselho que o senhor acha que seria mais importante para que aquele jovem oftalmologista se destaque? Eu vou ampliar um pouquinho, se me permitem, essa resposta, porque é como um avião, o desastre não ocorre por uma falha só. Então você tem que estar prevenido para várias falhas para que elas não ocorram. Primeiro, se for só uma resposta curta, eles podem assistir a minha palestra no Imperial College de Londres, que são 10 conselhos para o jovem médico e 4 desejos meus para vocês. Eu dei essa palestra a pedido do Imperial College para motivar o pessoal e também dei parte dela em Filadélfia a pedido do Space. Basicamente, vamos iniciar, como dizem, pelo começo. Se sua prioridade é financeira, não faça medicina. Não faça. Você vai misturar duas coisas que não batem. Se você for bom, o dinheiro vem atrás de você. Se você correr atrás do dinheiro, o dinheiro pode ficar para trás. Você passa na frente dele. Seja honesto com a medicina, não faça medicina por dinheiro. Fique atento, eu dei vários exemplos aqui, fique atento a oportunidades, ela não vai cair no seu colo. Você tem que procurar ativamente oportunidades que tragam uma repercussão importante.
não uma coisa que você põe na sua biblioteca e fica lá mofando. Lembre-se sempre de construir uma equipe para trabalhar. Sozinho você não vai longe. Pegue pessoas leais, pessoas que complementem as suas deficiências e junte em grupos e construam junto. Ao construir a sua carreira profissional, e essa é aquela importante, faça junto com a sua família, nem antes nem depois. Tem que ser junto. Se você investir na profissão e esquecer sua família, você vai perder sua família e vice-versa. Faça junto, é fácil fazer junto. E uma coisa importantíssima que eu acho, que a gente vê muito, principalmente vocês jovens já devem estar vendo muito disso, não barganhe a sua reputação numa mesa de jogos. Sua credibilidade, sua reputação, não faça isso. Você pensa que você está abafando, prestigiando uma indústria, favorecendo uma indústria, mas nos bastidores os colegas estão falando nitidamente por trás de você, sem você saber o que você está representando para eles. Seja honesta. Tem uma frase de um pintor, por incrível que pareça, é um pintor, não lembro o nome dele, que ele diz o seguinte: se você perder dinheiro, você perde pouco. Se você perder poder, você perde muito. Mas se você perder credibilidade, você perde tudo. Então não faça, você perde tudo na família. Os exemplos, a pessoa não é boba, a pessoa que vive com você acaba descobrindo tuas fraquezas, tuas mentiras, tuas fragilidades. Isso não leva você em nenhum lugar. Eu diria que esses são os maiores conselhos. E dê de si sempre o melhor. Não se contente com meio pau, não se contente com a mediocridade, nem não ser o que você pode ser. Se Deus te deu isso, use para o bem seu e das pessoas que estão ao seu redor. Seria esses os conselhos. Maravilha, muito obrigada. Então, pessoal, a gente está finalizando um episódio que foi muito especial. A gente queria agradecer novamente a presença do professor Remo por ter aceitado estar aqui com a gente hoje nesse podcast. Foi muito interessante saber mais sobre sua trajetória profissional, mas mais interessante ainda foi saber um pouco da sua vida pessoal, sobre a pessoa Remo Suzana por trás aí dos bastidores. E, pessoal, eu gostaria de lembrar a todos que a SBO está promovendo no congresso deste ano o concurso de jovem pesquisador. Então, para mais informações de como participar, a gente vai deixar o link aqui para vocês poderem submeterem os projetos de vocês. E a gente queria também agradecer aos patrocinadores, sem eles não seria possível a gente estar fazendo esse podcast. E nós nos vemos no próximo podcast que vem por aí. Nós vamos ter convidados especiais como o de hoje também. E eu queria agradecer a presença novamente do professor Remo e das minhas amigas aqui que ajudaram, abrilhantaram esse episódio do podcast de hoje. Obrigada, professor. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês. É muito raro a gente ter pessoas como vocês, brilhantes, numa conversa tão informal. E agradecer a SBO, primeiro, por me dar essa oportunidade. Aliás, ao contrário. Primeiro, por dar a oportunidade de criar com vocês a SBO Jovem. E segundo, por me dar a oportunidade de participar desse empreendimento. Muito obrigado, gente. Foi demais. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada a todos. É isso, né?